Sabemos, né, da situação, estamos em momento de pandemia, tá? Importante a gente difundir conhecimentos, saber melhores tratamentos e tudo mais. Eu atuo direto não apenas na linha de frente, mas também nas internações, certo? De pacientes COVID na ala, né, que a gente chama de síndrome respiratória. E eu faço atividade ali de específica, né, de acompanhamento dos pacientes com a parte ventilatória. Aplicação e acompanhamento de alto fluxo em pacientes de andar. Sim. Protocolo para pacientes em degradação clínica já aparecendo, né, e apresentando lesões pulmonares maiores e comprometedoras da vida. Dentro disso, são pacientes ainda não em nível de terapia intensiva, mas em progressão a tal. Por isso que eu faço esses acompanhamentos, certo? Logo, logo vou mostrar os resultados ali das nossas aplicações, e está sendo incrível, tá? Mas o que eu queria mostrar? Dentro desse processo da pandemia, pensando em tratamento, o que se fala muito? Medicamentos, não é o que eu quero fazer agora, né? Não quero entrar nisso com vocês, mas medicações, corticoterapia, qual a melhor corticoterapia, coloco ou não coloco antibiótico terapia, tem todo esse processo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muito do conhecimento anatômico ajudando e salvando vidas na Covid-19. Vamos lá, gente. Vocês devem ter ouvido muito falar em posição prona. Posição prona, certo? É um método em que a gente coloca o paciente não em supina, né? Decúbito dorsal, abdômen para cima, tórax para cima, ventilando na maca, certo? Normal, supina. A gente inverte o paciente e coloca ele de abdômen para baixo, posição prona. Se vocês forem pensar, mas olha a dificuldade de se respirar, né? De barriga para baixo. Por que isso está beneficiando tantos pacientes com Covid? Por causa da anatomia. Vamos lá, gente. Eu vou desenhar, certo? Meus desenhos, né, como eu digo, são esquemáticos, mas eu acho interessante para a gente poder fazer o entendimento, ok? Primeira coisa, o que a gente sabe da anatomia? Vamos fazer um corte, como se fosse tomográfico, ok? Para a gente poder enxergar a minha posição pulmonar num paciente deitado, paciente em supina, ok? Vamos lá, paciente supina, como é que a gente vai fazer? A gente verifica e vê um tórax desta maneira. E este tórax tem uma área cardiovascular e tem a região pulmonar bilateral emergindo pelas laterais desse pulmão. Gente, voltando, é um desenho esquemático, ok? Aqui atrás a gente tem a região da vértebra, da região dorsal. Bem, vamos lá. O que a gente tem que entender? Meu paciente está em supina, barriga para cima. O que acontece com a minha área ventilatória pulmonar? Nós temos uma capacidade ventilatória, se nós formos lembrar das zonas de West, que ela mexe entre ventilação e perfusão. Olhem para cá agora, aqui embaixo. Estou aqui com o meu tórax, certo? Estou em pé. O que eu tenho? Regiões superiores do pulmão. Pensem na parte, né, de gravidade. Gravidade mesmo, né, que a gente chama 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu tenho? Maior ventilação nas áreas de ápice pulmonar e menor perfusão. O líquido desce e o ar sobe. Entendimento? Áreas médias pulmonares, ventilação equivalente à perfusão. Zonas de West, tá? Fisiologia. Bases pulmonares, perfusão aumentada e ventilação bem diminuída. Volta aqui em cima no meu desenho esquemático. Voltamos. Coração, área cardíaca, certo? Tem os pulmões nas laterais. Se nós formos dividir na metade do meu tórax, certo? Em porções iguais, o que nós temos? Nós temos na faixa de 50% e 50% de ventilação. Eu vou ter os meus pulmões mais pressionados para a região de baixo, né, região inferior, para a parte do leito, pela área cardíaca que pressiona esses pulmões e só a expansibilidade superior.
Essa é a forma de ventilar. Por que colocando em prona isso melhora, galera? Olha aqui, ó. Vamos virar o paciente. Barriga para baixo, gente. Eu tenho aqui prona, certo? O que nós temos aqui na prona? Eu tenho a minha área cardíaca para baixo, paciente virado de barriga para baixo, e tenho minha área pulmonar expandida para superior. O que a gente está fazendo? Mesmo subdividindo na metade, eu vou conseguir ventilar 75% dos meus alvéolos na área superior e apenas 25% deles fica comprimido aqui embaixo sem ventilação. Então, eu aumento a capacidade de troca pensando na parte anatômica. Eu tenho meu coração fazendo espaço e tendo apenas uma pequena área de função pulmonar e expansibilidade. E aqui eu já tenho uma área pulmonar muito maior que vai aumentar esse aerado pulmonar, esse aumento e capacidade alveolar, melhorando trocas. Por isso que a prona funciona. Anatomia. Outra coisa, vira, né? Abdômen para baixo, prona. A gente tira aquele efeito de massa do volume abdominal, que quando a gente está em supina, deitado de barriga para cima, ele pressiona principalmente minha área diafragmática, não deixando expandir da maneira correta. Pacientes obesos tem uma compensação imediata e gigantesca dentro da Covid-19, independente do percentual, tá, acometido da minha área pulmonar. Geralmente, esses pacientes têm mais de 50% da área pulmonar acometida, né, quando internados. E no momento em que nós fazemos a prona desse paciente, lógico, existe a prona, né, que nós chamamos que é a prona espontânea, que é uma prona que o paciente se ajuda, e tem o paciente sedado da UTI, que tem todo um processo para poder auxiliá-lo. A prona em que o paciente faz de forma espontânea auxilia muito, pensando nessa capacidade de expansibilidade pulmonar. Isso já era feito dentro de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, tá? A SARA, antigamente chamada de SARA, hoje ficou em ARDS, né? Para a gente poder cuidar, tendo um gigante benefício em terapia intensiva. Hoje a gente sabe que pacientes conscientes e não sedados e com comprometimento pulmonar, em que a gente tem as SRAGs, né, dentro de COVID, que é a situação grave, eles têm um excelente resultado. Comentário. Paciente agora internado, né, na unidade hospitalar em que eu atuo, verificado, então, a capacidade respiratória dele, comprometimento pulmonar, gente, de 70%. Paciente obesidade grau 3, ok? Ele ventilando em supina, fui examiná-lo, bases, na verdade, 2/3 inferiores do pulmão com crepitantes, que é algo que a gente verifica, né, por lesão pulmonar pela Covid-19, e hipoexpansivo, hipoexpandido, paciente com o abdômen, né, pressionando a área pulmonar e ele não conseguia expandir o pulmão. Taquipneico, né, frequência respiratória de 27. A gente sabe que isso já é um sinal muito, muito severo, né? Existe um artigo muito interessante do New England, tá? Já tem alguns anos, inclusive, em que ele diz sinais de risco para evolução à ventilação mecânica. A gente sabe que frequência respiratória acima de 32 movimentos respiratórios por minuto já é mandatório. Lógico, na COVID funciona um pouco diferente, mas só para vocês entenderem números, ok? Bem, dentro desse paciente, então, muita dificuldade respiratória e tudo mais, saturando 88%, já com o quê? Uma máscara, né, de Hudson. Aquela máscara, até eu tenho ela aqui disponível, só um momentinho, gente. Olha aqui. Eu tenho todos os equipamentos aqui também para poder transmitir e mostrar, né, em aula. Essa aqui, né, a nossa máscara de Hudson, claro, né, ela tem que ter a nossa válvula de borracha, né, dos dois lados. Ela é uma máscara com reservatório e é uma máscara de não reinalação. O paciente inspira, fecha a válvula por parte mecânica, né, puxou o ar e puxa o ar em FO2, que é fração, né, de oxigênio em 100%. E ele expira
abre a válvula e saída desse CO2, ok? Essa é chamada máscara de Hudson, é uma máscara de FO2 100%. Bem, o paciente estava com esta máscara, gente. O que aconteceu? Colocamos ele em prona, auxiliamos nessa mudança de decúbito. No auxílio da mudança de decúbito, elevamos bem a cabeceira, pensando na parte anatômica, né? Expandir o pulmão, cabeceira reta não vai conseguir expandir. Eleva a cabeceira e esse paciente começa a baixar o diafragma. O peso, né, a parte abdominal fica retida pela maca, paciente em prona. A gente expande o volume, né, aerado do pulmão que estava mais comprimido, aquele 75% mostrado aqui para vocês. E dentro disso, só nessa mudança, assim, ó, nos primeiros, sem mentira, 30, 40 segundos, o paciente já iniciou a saturar 96%. Isso é um tipo de recrutamento do alvéolo. E como a gente sabe disso? E como a gente tem esse conhecimento? E por que que funciona? Anatomia. Pessoal, isso é um pouco do que eu queria passar para vocês da nossa atuação em emergência, urgência e pacientes graves também, ok? Atuando na linha de frente, a parte anatômica é muito importante. O entendimento da ausculta anterior do tórax, a ausculta posterior, fazer comparativos, saber, né, a ausculta também dos brônquios fontes, isso faz a diferença para ver se a gente está só com comprometimento alveolar ou se já tem alguma coisa mais de traqueobronquite associado. Então, saber a anatomia e saber aplicar a anatomia é ser médico. Não esqueçam disso. Sabendo onde está, sabendo como funciona, a gente sabe como ajudar. E a gente sabe como fazer a diferença. Certo, pessoal? Dentro disso, então, mais um artigo, né, mostrando toda essa análise ali feita. Então, os pacientes também, né, na posição prona, esse é um artigo do JAMA, agora também de 2020, em pacientes não entubados, pacientes em ventilação espontânea, respirando espontaneamente. Como auxilia a hipoxemia e a falha, né, hipoxêmica aguda desses pacientes. Continuem curiosos, continuem estudando e continuem querendo saber o porquê. Sabendo o porquê, entendendo onde está e como funciona, não tem diagnóstico errado. Certo, pessoal? Ótimos estudos. Agradeço imensamente a participação e poder passar um pouquinho ali da minha experiência, né, e do meu olhar dentro desse processo todo de ensino e entendimento médico. Certo? Beijo a todos, pessoal.